E aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no que são WANs, no que são VPNs e como acontece o fenômeno de tunneling, ou de tunelamento dentro da VPN. Vamos lá. Nesse primeiro cenário aqui, eu fiz o seguinte. Imagina que você tem a sua LAN, esses símbolos aqui menorzinhos, eles representam os roteadores, tá? Então faz uma forcinha aí para acreditar que isso daqui são roteadores. Você tem uma LAN 1 e você quer que ela se comunique com a internet. Para isso, você vai precisar de um roteador, que foi o que eu disse no vídeo passado. Então, a LAN 1, aqui você tem diversos dispositivos, eles estão conectados através de switches e estão trocando dados entre si. E caso algum desses computadores precise se comunicar com a internet, ele vai mandar um packet, uma informação. Deixa eu até criar um packet aqui rapidão pra gente. Vamos colocar aqui um packet bem pequenininho. Ele vai mandar esse packet para o roteador vai ver qual é o endereço IP que ele quer ir, manda para os roteadores da internet e vai chegar no endereço. Então olha só o passo a passo. Ele saiu da LAN 1, veio para o roteador, veio para a internet, foi para o endereço dele. Beleza. Aqui é muito de boa de entender, né, o que aconteceu. Muito tranquilo. Aconteceu a comunicação entre duas LANs. Aconteceu, portanto, que elas estão conectadas. Só que elas estão conectadas através de uma rede, e essa rede é a rede internet, a mãe de todas as conexões. Até que não tem nenhum problema, porque você está mandando sua informação tranquilamente. Você não se preocupa, não é tão importante assim para você que suas informações estejam protegidas. Só que imagina, por exemplo, que é esse cenário aqui, ó. Imagina que você tem uma empresa. E essa empresa, nesse cenário 1, ela tem uma sede em Paris e ela tem uma sede em Londres. E ela precisa estabelecer a comunicação entre duas LANs, entre esses dois escritórios. Para isso, a gente vai precisar fazer uma coisa. A gente precisa ter a segurança que esses dados, eles não sejam interceptados. Porque você concorda comigo que quando eu mando, por exemplo, esse packet daqui para a internet e depois para a sede de Londres, corre o risco, por exemplo, de algum hacker poder ler esses dados que estão aqui e a depender, por exemplo, se eles forem sensíveis, eles podem ser dar um prejuízo imenso para a companhia, para a empresa. E isso precisa ser evitado. Então, uma Wide Area Network é a comunicação estabelecida entre duas ou mais LANs. Pode ser na mesma cidade, pode ser no mesmo país, pode ser no mesmo continente, pode ser em continentes diferentes, mas é isso. É a comunicação estabelecida entre duas ou mais LANs. Então, supondo que você tem uma rede em um determinado país, que é esse caso aqui, Paris, e você tem uma rede LAN em outro país e você precisa que essas duas redes se comuniquem, então você tem uma Wide Area Network, que é definida pelo alcance, né? Wide de alcance, então o alcance dela é maior do que uma LAN. Entendido isso, vamos voltar para o cenário da criptografia, no caso o cenário em que a gente precisa de algum dispositivo que realize essa comunicação de forma mais segura. Vamos para o cenário 2 então. No cenário 2, a gente já tem uma coisa diferente. A gente tem de novo a mesma empresa com a sede em Paris e com a sede em Londres, só que agora a diferença é que a gente tem um túnel entre elas duas. Esse túnel ele é criado pela VPN. Você provavelmente já ouviu falar de VPN. VPN é a sigla para Virtual Private Network, uma rede privada virtual. E essa rede privada virtual, ela cria como se fosse um túnel entre você e o endereço que você quer acessar, fazendo com que os seus dados eles sejam criptografados e fique muito mais difícil, mas não impossível, de seus dados serem expostos ou roubados. A VPN é responsável por criar o que a gente chama de tunneling, que foi o que a gente viu lá no começo. Tunneling basicamente vai ser o tunelamento. É como se você tivesse uma linha direta de conexão com o endereço que você quer. Note que, de novo, para ressaltar, você ainda está passando pela internet. Você ainda está passando pela internet. Só que agora ficou muito mais difícil de seus dados serem roubados, mas ainda não impossível. Ainda que você use um VPN e ainda que você use uma criptografia. Só que agora é muito mais difícil. Então, nesse cenário 2 aqui, é, por exemplo, o caso que acontece com a maioria das empresas que precisam criar uma WAN para estabelecer uma comunicação segura entre, por exemplo, duas sedes ou entre dois escritórios. Mas existe uma forma ainda melhor e mais eficiente de estabelecer essa comunicação. E essa forma é bem mais cara. Porque você concorda comigo que nesse cenário 2 aqui, a gente está passando pela internet. Só que a gente está usando uma infraestrutura que já existe. Como assim? Os seus dados, eles ainda estão passando pela internet, só que eles estão criptografados através do tunelamento que eu disse para você. Só que o que acontece? A gente está utilizando os cabos da internet ainda, então a gente ainda está usando aqueles mesmos cabos, a gente ainda está usando os mesmos roteadores da internet, os servidores. A diferença é que os dados eles estão protegidos e criptografados. Só que existe uma forma de você transmitir esses dados, transmitir esses packets que eu falei, só que eles não passam pela internet. E esse é o cenário 3. Você tem a sede em Paris, você tem a sede em Londres, só que esses dados eles não vão passar pela internet, eles vão passar por uma rede própria. Ainda continua sendo uma LAN, perdão, mas o que acontece é que essa comunicação é estabelecida de forma muito mais segura. O problema desse cenário 3 é que é muito caro fazer isso, porque você vai ter que gastar muito com cabeamento, muito com infraestrutura,
Londres e Paris podem até não estar tão longe assim, mas você gastaria uma baita grana para poder montar toda essa infraestrutura. Eu espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre VPNs. Óbvio, aqui eu não entrei muito em detalhes como funciona tecnicamente, mas é mais para você poder entender como acontece, o que é uma WAN e como é que funciona a VPN e o fenômeno de tunelamento. Eu espero que tenha dado para entender os conceitos iniciais e é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e valeu!